E você já deve ter percebido que no desenrolar de como tem sido pregado, nós não estamos falando de oração como um método. Nós estamos aqui na proposta de ensiná-los a orar, até porque essa nem foi a forma como Jesus utilizou. Uma vez os seus discípulos perguntaram: como que nós devemos orar? E é muito interessante essa pergunta, né? Porque depois de já algum tempo de caminhada com Jesus, apesar de eles terem visto muitos milagres, terem visto muitos feitos de Jesus, como por exemplo andar por cima das águas, né? Como ressuscitar mortos, como por exemplo curar paralíticos, e quando eles chegam no momento em fazer um pedido para Jesus, eles não pedem para andar sobre as águas, eles não pedem para curar, mas o que eles pedem é: Senhor, ensina-nos a orar. Como é que nós oramos? Por que isso? Porque eles sabiam que o segredo que estava por trás da vida de Jesus, a vida humana de Jesus, não agora a vida divina, mas a vida humana de Jesus, o segredo que estava por trás daquela vida era quando ele se retirava para ficar a sós com Deus. O segredo daquela vida era que antes de cada refeição que Jesus tinha, ele pegava o pão e dava graças, então repartia. O segredo por trás de cada milagre, não havia uma mágica nas mãos de Jesus, mas o segredo estava: ele, antes de fazer qualquer milagre, ele apresentava a Deus. Na multiplicação dos alimentos, nós sempre ouvimos a frase, sempre é relatado no milagre: e tendo dado graças, ou seja, e tendo orado, e tendo falado com Deus, então o milagre acontecia. Oração, a proposta de entendermos sobre oração, não é ensinar um método, não é fazer um seminário dos diferentes tipos de oração ou como você deve conversar com Deus, mas o que Deus tem feito conosco aqui é que tem nos ensinado que oração é um estilo de vida. A respeito dos métodos, a respeito da sua oração particular, a respeito da oração da igreja coletiva, a respeito de tudo isso, está tudo certo, está tudo bem, e se não o fazemos, estamos inclusive errados. Se isso não acontece no seu particular, se você não tem o hábito de oração, se você não tem o hábito de falar com Deus fora do ambiente religioso, do ambiente coletivo, do culto, se o seu único momento de oração tem sido esse, que acontece aqui no intervalo entre o louvor e a oferta, ou no final do culto, até mesmo se o seu único momento de oração é quando você vem aqui na quinta-feira a orar, se você faz, você só enche o seu momento de oração, eu queria aqui dizer que você, eu, quem quer que seja, está errado. Esses momentos eles devem fazer parte da nossa vida, como já foi pregado aqui, assim como nós comemos, como nós temos a necessidade de comer, beber água, tomar banho, assim deve ser o nosso período e o nosso particular de oração com Deus. Agora, o que está acontecendo aqui, diante de cada palavra que está sendo pregada, é que nós estamos aprendendo que oração é mais do que um período, um momento, mas a oração está relacionada à vida. Você caminha ou não caminha em relacionamento com Deus. A oração define isso. A oração define se você se relaciona com Deus ou não. Porque eu também vou afirmar aqui, dar uma ênfase aqui, se também o seu único relacionamento com Deus é o seu período de culto de um domingo, das 19 às 21 horas, irmãos, você está perdendo um tempão da tua vida, você está perdendo uma oportunidade gigantesca. O seu período de oração, como também já foi nos orientado aqui, seja no banheiro chique, que nem o banheiro que Deus deu para o pastor Ademir orar, ou seja no seu banheirinho simples, né? Porque a vida evolui, né, pastor? Você também já orou em banheiro fedido. Hoje ele ora no banheiro, como ele mesmo diz, internacional. Só que de repente o seu período, o seu momento, você já orar num lugar simples. O fato é que você não pode deixar de entender que o Senhor tem para você uma vida de relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Ele, o que define é a sua oração. É na hora que você está indo para o seu trabalho, no teu carro, é a hora que você
você está no teu trabalho e principalmente, escute isso, as suas decisões, elas não acontecem sem oração. Os passos e as decisões que você tomar na tua vida não acontecem sem oração. Nada na tua vida, meu irmão, minha irmã, nada na tua vida, pastor Vitor, ela deve caminhar sem intimidade com Deus, sem conversas com Deus. Não se fecha nenhum negócio sem conversar com Deus. Não se entra por nenhuma porta sem antes apresentar essa porta a Deus. Seja apresentar a porta, seja pedir a porta, seja entrar pela porta, seja no momento que você passou pela porta, a tua vida é um constante relacionamento, caso de amor e oração com Deus. Alguém ouve essa palavra? Alguém entende isso? Se você tem feito isso na tua vida, louvado seja Deus, e que bom. Que bom que você amanhã mais uma vez vai acordar e você vai abrir a sua janela e você vai dizer: eu só estou aqui porque o Senhor permitiu mais um dia. Esse dia só acontece porque Ele está nele. Que bom que na hora que você entrar para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu dia a dia, você vai poder dizer: eu estou sustentado pela vontade de Deus, Ele está aqui e Ele tem conduzido a minha vida. Que bom se você é esse. Se você não é, comece a partir deste momento. Relembre isso, relembre essa história, volte atrás, dá um passo atrás se for preciso, mas não viva a sua vida levada ao acaso. Você não é esse. Você um dia escolheu, mas antes de escolher, você foi escolhido por um Deus que nos amou primeiro. Então você não anda sem Ele, você anda com Ele. E hoje a gente chega na vida de uma pessoa chamada Jacó. Nós falamos de Abraão, nós falamos de Isaac, nós falamos da oração da vida de Ana. Nós não estamos seguindo uma sequência assim muito lógica. O que nós estamos fazendo? Já que nós estamos falando não de um método, mas de vidas de oração, nós estamos olhando para histórias bíblicas, fatos bíblicos, personagens bíblicos que cultivaram essa vida de relacionamento que eu acabei de dizer, que não davam um passo sequer sem antes estarem envolvidos, engajados com Deus, caminhando com Ele. E Jacó foi mais uma pessoa. Então eu peguei exatamente 3 momentos da vida de Jacó, 3 momentos que vão fazer o quê? Ensinar para nós hoje alguns passos importantes para quem caminha com Deus em relacionamento. E será muito objetivo, muito rápido. Então me dá os seus minutinhos de atenção para todos nós crescermos aqui nesse tema, em nome de Jesus. Começamos a ler Gênesis capítulo 25 e o versículo 23. O Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, falando da mãe de Jacó, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. 3 coisas e 3 situações da vida de Jacó importantes para a gente aprender sobre uma vida de relacionamento e oração. E a primeira delas é esse fato de que está acontecendo um fenômeno incomum dentro daquele ventre. Os filhos estão brigando, e quando vem ao mundo, Jacó vem agarrado ao calcanhar de Esaú. Dentro da lei, dentro da normalidade, dentro da sequência lógica da vida para aquele momento, o primogênito, o filho mais velho, primeiro filho, era aquele que herdava a liderança, a continuidade, a paternidade, as promessas. Só que agora vai acontecer algo que eu encontrei uma palavra português bem chique, mas que ela, apesar de chique, é a palavra que
traduz e que revela para nós esse momento importante da história. Eu escrevi assim em primeiro lugar: Deus e suas improbabilidades. Meu Deus. Deus e suas improbabilidades. O que é improbabilidade? Improbabilidade é quando foge à normalidade, foge à regra, foge ao comum. E eu vou dizer uma coisa em primeiro lugar a respeito da tua vida de oração, de relacionamento. Nós servimos a um Deus de improbabilidades. Nós servimos a um Deus que muitas vezes vai nos mostrar que a regra, a lógica, para dizer melhor, será quebrada. Em outras palavras, e parafraseando a mensagem do Renan, um Deus que frustra sonhos. Se isso não fizer parte da tua vida, porque a normalidade é Esaú assume a sequência, seria Abraão, Isaac. Quando eu falo essas três nomes, você já vem com a resposta, né? Irmãos, Abraão, Isaac. Só que fora, ou seja, a possibilidade comum, a sequência lógica é Abraão, Isaac e Esaú. Só que nós servimos a um Deus que muitas vezes será improvável, que muitas vezes fugirá à lógica. E vou dizer uma coisa: a lógica precisa ser considerada, ou melhor, a falta dela precisa ser considerada na nossa caminhada. Se você não está preparado para a lógica da tua vida, da tua caminhada, dos seus sonhos, dos seus objetivos serem muitas vezes desviadas, transformadas, se você não está preparado para isso, ou preparada para isso, eu quero dizer para você que você precisa se preparar. É dura essa verdade, mas ao mesmo tempo que ela é dura, ela precisa ser considerada, porque não será fácil. Não é fácil quando Deus intervém na história e muda a lógica, e isso muitas vezes acontece de uma forma dolorosa. Muitas vezes são rompimentos que doem, são respostas que nós não gostaríamos de ouvir. E isso precisa ser considerado. Isso precisa fluir dentro de uma vida que caminha com Deus. E vou dizer, a vida pode apresentar algumas surpresas que só quem realmente entregou o controle dela, a vida, a Deus, consegue passar por algumas coisas que a vida apresenta. Vou repetir. A vida apresentará algumas surpresas, inclusive surpresas essas permitidas por Deus, conduzidas por Deus, como por exemplo a própria vida. Uns morrem com 2, outros com 40, outros com 80 e outros com 115. Um morre porque simplesmente vai para dentro contra a polícia, escolhe o pior caminho, vai trocar tiro e vai morrer. Só que tem um que na troca de tiro é baleado e morre também, sem culpa. Já preguei isso aqui algumas vezes, fácil entender a vida de alguém que escolhe o caminho errado e recebe uma consequência, mas é muito difícil entender quando isso não acontece. Então, em primeiro lugar, Deus de improbabilidades precisa ser considerado, e só suportará o peso, a dor dessa inversão que muitas vezes podemos nos deparar. Só conseguirá passar por isso quem realmente entregou a sua vida ou o controle dela para Deus. Se você não entregou o controle dela para Deus, você não suporta.
Você não aguenta algumas coisas que a vida vai apresentar, ou como algumas coisas vão se apresentar para nós. Você nunca ouvirá desta igreja que servir, isso eu escuto desde sempre aqui. Quando eu estava sentado, eu nunca levantei para pregar ainda, nunca tinha levantado para pregar, eu sempre escutei aqui que a vida não será um mar de rosas, e quando a gente aceitar Jesus, isso significa que aceitar a Jesus era sinônimo de nós então vivemos aqui na terra coisas assim, blindagens. Nunca foi dito isso. E a verdade é que isso não é verdade mesmo. A blindagem, ela é outro tipo de blindagem. A maior blindagem que você recebeu na tua vida é que um dia você vai ter o seu corpo transformado em um corpo glorificado. Aleluia. E que um dia Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E que um dia nós estaremos diante dele, nós não iremos nem lembrar sequer das dores dessa vida. Elas serão esquecidas. Porque o resultado de uma vida no altar não é resultado de uma vida sem luta, é resultado de uma vida que receberá a vitória eterna. Vitória eterna. É só isso que faz um Estevão ser apedrejado e no meio da dor ver o céu se abrir diante dele e ver a glória do Senhor. É só isso. Então, meus irmãos, o que nós precisamos saber em meio a essas improbabilidades, essa palavra tão difícil de ser pregada, que em vez de a gente tirar o glória a Deus, a gente tira esses olhares que vocês estão fazendo para mim agora, dizendo pastor, como se dissessem, pastor, tão difícil. E eu respondo com o mesmo olhar, sim, tem hora que é tão difícil mesmo encontrar resposta para algumas coisas. Mas eu quero terminar esse primeiro tópico tão dolorido para dizer para vocês o seguinte: Deus nunca é pego de surpresa. Pensa aí, recebe esse antídoto agora, depois de uma palavra tão dura no teu coração. Independente do que está acontecendo, ou o que aconteceu na tua vida, ou como foi, Deus não foi surpreendido. Ele está no controle de tudo. Isso tem que fazer a gente se sentir bem. Isso tem que fazer a gente se sentir esperançosos daqui para frente. Isso tem que fazer a gente esperar por dias melhores. Isso tem que fazer a gente entender que o choro dura. O choro dura um ano. O choro dura meses. Mas a alegria vem. E que ela vai vir um dia, não é por ano, por meses, nem pela manhã, mas ela vai vir eternamente para nós que servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, primeiro lugar na vida de Jacó é a improbabilidade. Segundo lugar, está no texto de Gênesis 28, de 11 a 15. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar por sua cabeceira, deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Em segundo lugar, a oração, a vida de oração e a vida no altar fará com que você viva momentos em que Deus irá reafirmar as suas promessas. Se ao mesmo tempo você se encontrará com dores, com angústias, com impossibilidades ou com coisas improváveis, você se encontrará também nessa caminhada com um Deus que reafirma as suas promessas. E quem aqui tem já um tempo de caminhada sabe que enfrentou tempos de impossibilidade
adversidades, tempos improváveis, mas que de tempo em tempo parece que uma injeção de ânimo, uma reafirmação de promessas de Deus, um novo ânimo, novos acontecimentos. Assim como morrem situações e pessoas, nascem outras. Assim como na terra ela cresce, ela dá frutos, ela morre, ela seca, nasce outra, reafirma-se a vida, recomeça a vida. Assim como nas estações do ano que nós vivemos, que estão cada vez mais confusas, mas que existem. Há um tempo do inverno, há um tempo que a colheita está seca, há um tempo que a terra não está preparada, mas há um tempo em que o clima muda, o clima fica a favor, o clima renasce, o sol nasce no outro dia. Que coisa impressionante é esses dias quando nós estamos em meio a um dia ensolarado e de repente do nada começa aquela nuvem, aquele clima que parece que derruba o clima. Derruba, e você sente aquela agonia, principalmente nesse clima que nós vivemos, onde se começa aquelas tempestades, você já começa a pensar no caos em que algumas coisas estão, e aquele clima pesado da tempestade. Por isso que a Bíblia usou tantas vezes esse termo para exemplificar a nossa luta, irmão. Tempestade, só que de repente quando ela é descarregada, o vento vai dissipando aquelas nuvens, e de repente, do nada, a gente viveu isso muitas vezes aqui nesse tempo maluco. De repente ela some e um sol escaldante, um sol apaziguador transforma aquele dia. Para você que viaja muito, pega a estrada, é muito curioso isso, né? Você passa por períodos e você vive todas as estações, não é? Na estrada você também dirige, meu irmão? Você vive todas as estações. Daqui a pouco é chuva, é pedra, daqui a pouco sol, e você passa por um lugar que está... Sabe isso? Sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Um Deus que reafirma, o sol vai nascer de novo. A vida vai continuar, irmão, minha irmã. As promessas do Senhor serão reafirmadas. Então, Jacó está ali deitado sobre aquela pedra e Deus faz exatamente isso com ele. A vida e as promessas que eu tenho dito a seu respeito se cumprirão. E eu tenho algo para dizer para você essa noite. Nós vamos pegar carona na vida de Jacó hoje. E eu tenho algo para dizer. Em meio a tempestades, lutas, dores, você vai se agarrar numa coisa que eu vou dizer agora. Todas as promessas de Deus para a tua vida, tudo aquilo que Deus falou a seu respeito, tudo que Ele disse sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua existência. O que Ele disse, se Ele disse, Ele vai cumprir com a palavra dEle, porque Ele não é mentiroso. Pode haver caminhos tortuosos, pode haver mudança de percurso, pode haver improbabilidades, pode haver muitas coisas, mas eu tenho algo a dizer. Ele tem uma aliança com você. E vou dizer, Ele tem uma aliança particular com você. Ele tem uma aliança coletiva com a sua igreja. Ele tem uma aliança às vezes com a família. Mas eu tenho algo a dizer. Ele tem uma aliança pessoal com você, pessoal comigo. E é isso que tem que sustentar a gente na hora que a tempestade vem, na hora que a improbabilidade acontece. Nós temos uma aliança coletiva. Muitas vezes algumas pessoas são tiradas de nós, seja pela morte, ou seja por qualquer motivo que seja, mas nós temos uma aliança pessoal com Ele, que vai sustentar o que tiver que ser sustentado naquele momento. Isso fará toda a diferença em alguns momentos, em algumas áreas da tua vida e da minha vida. Amém, igreja? Aleluia. Deus estava reafirmando para Jacó a tríplica bênção do concerto com Abraão. E qual era? A bênção relacionada à terra.
eu te darei uma terra, essa terra em que você está deitado. A bênção estava relacionada a uma grande nação. Eu farei uma grande nação. Eu falei isso com Abraão, eu falei isso com Isaac e reafirmo com você, Jacó. E a bênção estava relacionada ao Salvador. Todas as famílias da terra seriam benditas. Por quê? Porque um dia haveria um remidor, haveria um Messias, haveria um que iria pisar na cabeça da serpente, como prometido no proto-evangelho Gênesis 3,15. Então todas as famílias da terra seriam benditas. Então ele está reafirmando 3: terra, nação e Messias. A necessidade de caminharmos em oração e aliança com Deus é justamente para não nos perdermos das promessas que Ele tem para agora e para o ainda não. Por isso que você caminha em oração, por isso que você caminha em aliança, porque existem promessas para já, mas existem promessas para o ainda não, irão se cumprir. E eu quero dizer que para nós agora que somos igreja, Deus reafirma e continua afirmando 3 promessas que Ele afirmou para Jacó. A primeira promessa é a respeito de uma terra. Nós receberemos dele uma terra. Isso, Felipe. Nós receberemos, agora a igreja inteira, nós receberemos dele uma terra. Terra. Nós receberemos dele uma terra. E não é uma terra dessa injusta. Não é uma terra dessa que a gente sente fome, morre de fome. Não é uma terra de clima que destrói, e muito menos homem que destrói o clima, para que tragédias acontecem. Haverá um lugar reservado para aqueles que foram até o fim. Haverá uma terra. E Deus continua dizendo para você, igreja, como disse para Jacó: haverá uma terra. Mas não haverá só uma terra, a promessa sendo para nós: haverá também uma nação, um povo, que terá Ele como rei, Ele como governo. Você é ou não é esse povo? A igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Haverá um povo escolhido, um povo arrebatado, um povo dele, um povo eleito. Haverá uma terra, haverá um povo, e haverá o rei, e haverá o Messias, haverá o nosso Salvador, e nós viveremos com Ele, para a glória dele, para todo sempre. Aleluia. Essas promessas são reafirmadas essa noite para você. Não fica triste porque você não tem a sua terra. Não fica desanimado porque você não conquistou tudo material que você queria conquistar aqui na terra, no mundo injusto, no mundo de salários mal distribuídos, de recursos mal distribuídos, onde menos de 1% da riqueza do mundo inteiro está na mão de alguns e os outros 90%. Na verdade, 90% da riqueza do mundo está nas mãos de alguns e 1% distribuído para o restante. Não é essa terra. Fica tranquilo se você está passando por dificuldades financeiras. Fica tranquilo, porque a terra que Deus tem para nós não é essa, não. É uma terra justa, é uma terra abençoada, é uma terra preparada por Ele. Uma terra onde estará um povo e onde haverá um rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um rei que lava os pés dos seus discípulos. Um rei que vai na cruz e morre no lugar dos seus discípulos. Esse é o rei que nós queremos. E por último, irmãos, para a gente fechar nesse último que foi forte, Jacó e a luta com Deus. Nós vamos mudar para
Vitor e a luta com Deus. E você vai mudar o seu nome e a luta com Deus agora. Foi forte o que Deus falou aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui. O texto é Gênesis 32, do 22 ao 28. Isso aqui é muito forte, é muito violento demais para o meu coração. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a conjuntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meu irmão, esse texto ele é cheio de mistério. Inclusive muito perigoso a gente ficar fazendo especulações em cima desse texto. Mas o fato é, e não esconde o texto, que Deus estava permitindo aquela luta e aquele momento. Aquela luta de Jacó com esse ser angelical, a luta de Jacó com esse ser espiritual, a luta de Jacó com Deus, luta física, permitida por Deus, ela foi um momento crucial para a história de Jacó, não, para a história da humanidade. É exatamente nesse momento dessa luta de Jacó com Deus que o nome dele é mudado para Israel. Israel. E você não precisa te dizer o que representa esse nome na história e para o desfecho de tudo, biblicamente falando. Os filhos de Jacó, Israel, vão se transformar nas tribos de Israel. E você sabe o que representa as tribos de Israel dentro do fechamento da história do Apocalipse e da Bíblia? Tudo está relacionado e tudo acontece exatamente nesse momento em que Jacó luta com Deus. O que isso tem a ver com a minha vida e com a tua? Será que nós não vivemos momentos parecidos? Vou fazer algumas perguntas aqui. Você já viveu momentos parecidos de lutar com Deus? Você já entrou em um debate, ou mesmo em uma dúvida profunda, uma crise de fé, uma crise existencial, uma falta de resposta para algumas áreas tão importantes da sua vida, e em meio a alguns momentos tão complexos, você já entrou em algum debate com Deus? Não, eu jamais. Tem gente assim, eu jamais fiz isso, porque você se sente muito pequeno diante da grandeza de Deus, mas você não fez verbalmente, ou você não reconheceu isso aqui em alguma atitude, mas dentro de você nunca. Em alguma oração que não foi respondida, em algum momento em que você, por quê? Ou mesmo em meio, lembra o primeiro tópico das improbabilidades? Em meio a isso, será que você nunca teve esse momento?
Então, foi exatamente em um momento como esse que Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Foi um momento como esse em que tudo ganha significado. Foi um momento como esse em que, no linguagem de hoje, a chave vira. Foi exatamente no momento desse de crise profunda que a continuidade da história aconteceu. Foi um momento como esse, absurdo, de dor, de angústia, de debate, de crise, que a história muda, que a história acontece e que uma missão ganha sentido, que uma história ganha sentido, que uma razão ganha sentido. Preste atenção, porque são em momentos como esse que Deus se revela. Porque deixa eu reafirmar a vocês, Deus diminuiu naquele momento para estar de olho com ele, e como se dissesse assim: bate, Jacó, bate, Jacó, coloca para fora essa ira, essa raiva. Bate, Jacó, coloca seu sentimento. Eu não aceito, eu não estou vendo isso, Jacó, como algo pecador. Eu não estou vendo isso, Jacó, como algo desrespeitoso, Jacó. Bate, fala, grita, chora, questiona. Vai ter momentos assim, gente. Vai ter, gente. Se já não teve, ou você não está tendo agora. Por quê? Por quê? Por quê? E ele permite essa luta. E o que está acontecendo aqui? O maior lutador de jiu-jitsu que já existiu segura aquele ser até o dia amanhecer, a ponto de você falar assim: uau! Eu estou dizendo ser, anjo, porque eu não quero entrar no debate teológico do que pode estar acontecendo aqui. Como eu disse, eu não vou pisar nesse texto de forma irresponsável. Mas o fato é Deus que está ali, representado ou não, em qual pessoa da Trindade ou não, mas ele está ali. E Jacó está segurando nele até o dia amanhecer, a ponto que tem que ser quebrada, desconjuntada a sua coxa. Eu não te largo. Só que agora tem um detalhe aqui. Eu estou todo arrepiado. Aleluia! Glória a Deus! Eu estava tomando banho agora, até me atrasou, de tanto que eu chorei no chuveiro. Jacó não estava lutando contra Deus, ele estava lutando com Deus. Tem duas coisas diferentes aqui, meu irmão. Uma coisa é você lutar contra ele. Não está acontecendo isso na minha vida, então eu sou contra, eu vou contra, eu prego contra, eu não quero. Mas não é o que está acontecendo. Jacó está agarrado nele, está dizendo assim: eu não aguento isso, eu quero a resposta, eu preciso do Senhor. Aleluia! Eu não te solto. A raiva dele daquela situação, daquela perda, daquele luto, agora transferindo para você, daquela falta de resposta com seus filhos, daquela falta de resposta na sua casa, daquela falta de resposta no seu trabalho, ou qual que seja a sua indignação. É como se ele dissesse: vem aqui, Deus, vamos entender isso junto. Eu já tive que fazer isso. Vem aqui, vamos conversar, me explica. Eu não te largo, eu não te largo, eu não te solto. Eu não posso vencer, mas eu vou te agarrar até que alguma coisa me cure disso. É diferente lutar contra. É diferente lutar contra e lutar com. Eu não aceito essa situação, então agora Deus não existe. Você luta contra. Eu não aceito essa situação, então eu vou fazer tudo errado agora na minha vida. Não quis me dar? Tá bom, então agora eu contra você aqui, ó. Se aí eu aqui não, é como? Se você tiver que lutar, se indignar, se irar, se revoltar,
E sabe o que ele fez aqui? Gente, o problema não está no momento da fraqueza, da crise. O problema é transformar essa luta contra Deus. Está na crise, está na luta, está na dúvida. Chama ele e fala assim: pai, vem aqui. Vem aqui, vamos junto com isso aqui. Eu não estou entendendo, não. Está estranho. Não. Eu quero ouvir o seu coração. Eu quero. Quem entendeu? Aí eu estou ouvindo isso de Deus e me vê um vídeo. Será que vai dar para mostrar? Vai? Já vou falar para você soltar. Me vê um vídeo, uma lembrança que eu vi, que é com ele que a gente vai terminar bem rápido. Mas eu vou colocar o vídeo e depois eu vou explicar. Не плач, не плач. На тобі, дивись, вона. Ні, ти не поможеш зараз. Тримай. Ну тримай. Ні, йому папа. Держи. Не роби. Зараз папа прийде, Артур. Артур, не можна битися, папа зараз. Me veio esse vídeo na mente. Você consegue entender agora o que eu acabei de pregar? É o que está acontecendo com essa criança. Ela não consegue entender. E ela não consegue entender, e ela transfere a sua dor, ela transfere a sua indignação, e ela briga com Deus. Ela transfere em Deus, ela fala: vem aqui, deixa eu tirar essa raiva, esse ódio, essa ira. E o pai deixa. E o pai deixa. O pai deixa, porque ele fala assim: pode transferir, porque eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como mudar, eu preciso ir. E ele deixa então, e aquela criança ali, ela tira aquela dor, porque o pai deixa. E eu vou dizer para você, irmão, quando você precisar lutar, luta com ele, que ele deixa. Ele deixa.